O pescador, a operária, o sapateiro, o arqueólogo e a médica. É muito mais do que o jogo das profissões. É a história de vida de Nuno Gomes Garcia, um nortenho que, por amor, foi viver para Paris, onde é consultor editorial e divulgador da literatura lusófona. Acaba de lançar o seu quarto romance, Zalatun, uma distopia perturbadora e cativante que, como disse Richard Zimmler no seu lançamento, obriga-nos a pensar nos perigos do populismo, na manipulação da opinião pública e no casamento entre a política e as novas tecnologias. Nuno Gomes Garcia, bem-ajas por teres aceitado este meu convite, diretamente de Andrézy, isto fica a oeste de Paris. Bem-vindo ao Observador. Obrigado, João Paulo, é um prazer estar aqui contigo. Tu estás, Andrézy, esta terra, que também não é longe de Versalhes, está aqui realmente muito também nas margens do Sena, onde tu, volta e meia, vais passear o teu cão, ou todos os dias, certo? Sim, todos os dias. Sabes que eu tenho um dálmata e se ele não corre é destruição garantida aqui em casa. Mas agora há muito pouco tempo não houve aí umas cheias, ou o rio não teve nos limites? Sim, sabes, ultimamente isto tem havido cheias praticamente todos os anos. Sinal de que alguma coisa está mal com o planeta, não é? Sim, e portanto ainda tenho aqui a água a recuar da minha cave. Incrível. Olha, vamos lá. Era uma vez um pescador da Nazaré que casou com uma operária de Matosinhos e agora continuas tu. Bem, os meus pais conheceram-se. Meu pai ia pescar muitas vezes ao norte, a minha mãe é operária em Matosinhos. Conheceram-se, tiveram filhos, eu sou um deles. Depois a sua vida dura, naqueles anos 60, anos 70, não é? Fizeram que, bom, eles faleceram cedo. Meu pai primeiro, a minha mãe depois, mas eu cá estou a tentar. Diz. Estava a dizer só que tiveste a grande sorte de ter um tio comunista ferrenho, como tu dizes. Comunista ferrenho, sim. Não era? Sim. Que assinava a vida soviética, mas que no verdade. entanto, teve uma coisa... Que eu lia. Tu já eras um devorador voraz de livros, mas é muito curioso porque este tio sapateiro, solteirão, que aliás como te comovia com esta história de como era pobre, não podia sequer ter uma família, dizia que não podia sustentar a família. Muitas vezes, sim. Incrível. Mas, no entanto, tinha uma estante cheia de livros, um tesouro que tu aproveitaste e leste fio para fio. É verdade. Ele gastava pouco dinheiro que tinha em livros. Começou desde muito cedo a colecionar livros e li hoje, não é? No mundo de analfabetos. Era assim quase um freak, não é? Ler livros. E eu, quando cresci com aquela pequena biblioteca que ele tinha, uma pequena biblioteca, que é uma estante, com livros, mas tinha lá coisas muito interessantes. Tinha lá os clássicos franceses, sim. Eu lembro-me, eu fui um leitor precoce, eu lembro-me que aos 10 anos li Os Miseráveis. Não devo ter percebido nada daquilo, mas a verdade é que nunca mais reli Os Miseráveis, curiosamente, por exemplo. E sim, eu li o Verne, viajava com o Verne, com o Dumas. Sim, foi aí que Vitor Hugo, exatamente, claro. O Vitor Hugo, sim. É certo, depois vieste estudar para Lisboa, tu foste para a História, estudaste primeiro na Universidade do Porto, não é? Eras trabalhador de estudante, mas logo no primeiro ano tornaste arqueólogo, foste logo como assistente de arqueólogo. Assistente de arqueólogo, sim. Foi um sortudo. Sim, uma oportunidade incrível. Uma oportunidade... Porque naquela altura começava-se a trabalhar muito para o Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, não sei se estás recordado. Bem. E começou a haver trabalho, até para estudantes. E eu lembro na altura em que eu tive uma reunião de trabalho, para o meu primeiro trabalho, com o Joel Cleto, que agora trabalha, por exemplo, no Porto Canal. Exatamente. E nós fomos almoçar, ele mais um amigo meu, o André. Ele disse, eu tenho aqui um trabalho para uns meses e tal, vocês estão interessados? Eu tinha 18 anos na altura. E ele depois disse-me aquilo, na altura era 200 contos por mês, uma coisa assim. E eu fiquei absolutamente estarrecido com aquela quantidade de dinheiro. Sim, exatamente. que eu ia ganhar mais do que a minha mãe ganhava, por exemplo. Incrível. E fiquei... E sim, participaste ótimo, como arqueólogo em algumas escavações de norte a sul do país. Sim, estavas a fazer um estudo também sobre a sociedade do Muzungo, no Vale do Zambeze, quando, se não me engano, conheceste então a tua cara a metade. Conheci a minha cara a metade, eu estava a preparar a tese, estava cheio de planos para o futuro e de repente ficou tudo pantanas. Não é? Conheceste esta médica lituana, a Alice. A médica lituana, a Virgínia. É Virgínia que se chama? Virgínia, sim. É isso.
E pronto, foi ali um coup de foudre E então, dos dois. amor à primeira vista, entre ficar a morar em Vilnius ou no Porto, fizeram as contas e Paris era a meio caminho, certo? Foi exatamente o meu caminho. Vilnius estava um bocadinho fora de questão. Eu acho que morreria deprimido. Não, porque a cidade é belíssima. É lindíssima, sim, belíssima. é verdade. Mas aquele inverno acho que me deixaria louco. Portugal, na altura, nós estávamos a entrar em plena crise. Apesar de eu ter um trabalho razoável, ter trabalho o tempo todo, um salário razoável também, ela arranjaria trabalho facilmente em Portugal, mas com aquela crise toda nós olhamos para o mapa, vimos mais ou menos para um bom sítio para viver e metemos os dois à aventura e resultou. Muito bem. Tu, aliás, não era uma coisa, tu não querias definitivamente ficar aí. Já estás há mais de uma década, mas a tua ideia era se calhar ir para um país de língua portuguesa. Acabaram por ficar aí e deram-se bem. Eu lembro que tu falaste como és historiador e como eras arqueólogo. Ao princípio ias ver o Louvre e tinhas um passe para ir várias vezes por semana ao Louvre, imagino. Sim, mas eu e ela, sim. Nós morávamos perto, era 2 estações de metro. Claro. E era fantástico. O Louvre era o meu quintal durante um par de anos. E realmente então, é um fascínio. É um fascínio, eu vou lá às vezes com amigos meus e parece que eu estou a mostrar os quartos de casa. Percebes? Olha, aqui é isto, eu sei aquelas galerias todas. A egiptologia e os sumérios. Exatamente, imagino. Eu começo logo por levá-los ao código da Hammurabi, que é o meu lugar preferido. É incrível. É como no Museu Britânico a Pedra da Roseta, não é? Aquelas coisas obrigatórias que a pessoa tem mesmo que mostrar. Exatamente. Olha, como é que era ser um imigrante? Eu diria um privilegiado, mas pronto, naquela altura em Paris, há mais de 10 anos, não é? Há muito tempo, não é? Há tanto tempo como isso. Tu viste aquele filme da Gaiola Dourada, por exemplo, do Ruben Alves? Vi, sim. E já fala de um tipo, de um estereótipo de imigrante que não tem nada a ver já com a tua geração. Não tem nada a ver, aliás, é um filme, claro. tem qualidades, claro, mas a minha opinião pessoal é que aquilo perpetua um determinado tipo de clichês. Exato. Que acabam por ser contraproducentes para a própria imagem que os franceses têm dos portugueses, não é? Os franceses, principalmente as gerações mais velhas, têm aquela ideia completamente anacrónica. Sim, da porteira e do... É? Exato. Da porteira, e do homem das obras. E parece que... E mesmo alguns portugueses que aqui vivem... Anos 60, sim. A ideia que eles têm dos portugueses congelou naquele período, percebes? E é por isso que eles vão a Portugal e ficam fascinados porque claro, não tem nada a ver com a ideia que eles têm. As tuas grandes saudades neste momento é o sol, a comida, imagino. Tens um grande desgosto por os teus filhos não gostarem de morue. Não gostam de bacalhau? Tiveste de cozinhar só para ti no Natal passado? Só para mim. Foi triste. O Natal nós normalmente passamos na Lituânia, porque os meus pais, como já faleceram, os meus pais ainda são vivos, nós passamos na Lituânia sem tradições completamente diferentes, não é? Como deves calcular. Então este ano ficamos por aqui, eu disse, não, fiz questão de dizer, não, este vai ser bacalhau cozido, mas com couves e com batata cozida e com ovo. E foi uma catástrofe. Comia o bacalhau sozinho, vá. Olha, aí neste momento em Paris as crianças continuam a ir à escola. Nunca houve esta coisa de fechar as escolas agora, neste segundo confinamento, pois não? Não. Desde setembro que as escolas não fecham. Porque o que aconteceu em França, e o meu receio é que aconteça mesmo em Portugal, é que uma boa percentagem dos alunos, nomeadamente os mais fortes, ficaram muito para trás. Eu tive uma reunião com os professores e eles disseram que foram perdidos. Que perderam aqueles alunos. E, portanto, o meu receio é que este confinamento nas escolas vá acentuar as desigualdades, que aqui em França já são grandes, apesar de tudo. Em Portugal ainda são maiores. Portanto, tenho muito receio com este confinamento. Vocês estão com o recolher obrigatório às 6 da tarde, certo? E pronto, e a única vantagem é que foram vistos, foi a questão ambiental, não é? Certos animais selvagens que voltaram ao Bois de Boulogne, ao Bois de Vincennes. Sim, no primeiro confinamento era fabuloso. Havia imagens tremendas de javalis nas ruas de Versailles, por exemplo. Paris deve ser uma cidade deserta neste momento, Paris, de turistas, pelo menos. Sim, completamente. Não tem nada a ver. Parece outro planeta, parece uma dimensão paralela. Muito bem. Como em Lisboa, imagino. Sim, claro, completamente. Neste momento, então, trabalhas como consultor editorial e divulgas a nossa literatura, quer na rádio, quer num jornal, e tens 2 filhos que anos é que já têm os dois?
Tem 7 e 9. E que já falam 4 línguas, certo? Falam. Eles andam na lição internacional aqui em Paris, onde têm 8 horas por semana de português. Portanto, eles de repente começaram a falar português de um momento para o outro. Depois eu e a Virginia falamos em inglês. Apesar, podemos falar em francês, mas não sei porquê. Ficou. O inglês tornou-se a nossa língua. São anglófilos, claro. Sim, foi a minha primeira língua estrangeira a aprender, não é? Sou dessa geração. E depois lituano, que as pobres crianças também têm aulas de lituano e falam lituano com os primos e com os avós. E depois já percebem o inglês muito bem. Incrível, fazem fazem um grande sucesso na escola francesa, porque já sabes como é que os franceses são a falar inglês, não é? Exato, sim. Mas realmente as crianças são umas esponjas, absorvem tudo rapidamente, aprendem línguas muito facilmente. E se ter logo 4 é assim um grande treino também para o cérebro. É muito bom isso. Sim, eu pensei até que isso fosse um mito, que fosse um exagero. Não, é verdade mesmo. Sobre a capacidade. Claro. É verdade, é incrível. Tenho aqui a prova que é verdade. Muito bem, Nuno, nós temos que fazer aqui um intervalo muito breve e voltamos já. Até já, não desligues. Até já. E estamos a conversar com Nuno Gomes Garcia, escritor português em Paris, que lança uma distopia tão perturbadora como real, inspirada nos seus maiores medos. Estamos agora a falar das tuas obras. Como eu disse, e tenho a noção disso, todos estes teus livros, este é o 4º romance, são um bocadinho inspirados nos teus medos, certo? Tu escreveste há quase 10 anos um soldado sabino, que fala um bocadinho do teu medo, um bocadinho por causa do teu medo da guerra, um livro que já foi publicado em França, também há uns anos. Sim. Depois entraste aqui nestes contos da imigração da Oxalá Editora, és coautor com vários autores, incluindo essa de Queiroz. Exatamente. Talvez o único não vivo desta seleção. Calculo que sim. Onde escreveste este livro, este conto, O Sobrinho, onde fala destes dramas da imigração dos anos 70 e da imigração recente num país de cenouras para onde imigram as cebolas. É uma expressão tua. Sim, foi uma alegoria que eu tentei criar, inspirado nos desenhos animados soviéticos que os meus filhos veem, que os meus filhos às vezes têm de recuar a ver um pouco o que a minha mulher via também, não é? Exatamente. Então, mostra-lhe o que via na sua infância. E este que se chama Cipollina, e eu baseei-me um bocadinho nesses desenhos animados. E tentei criar essa alegoria, sim. Depois eu lembro de ler um livro teu, que era O Dia em que o Sol se Apagou, de há 5 anos, que aliás que foi finalista do Prémio Leia em 2014, uma edição da Casa das Letras, passado no tempo de Dom João II, com esses espiões, o Pedro da Covilhã e o Afonso de Paiva, verdadeiros e que existiram. Uma história muito curiosa e que te falava exatamente... Em que o Sol desapareceu, não é? Em que o Sol desapareceu uns dias, muito giro. De Portugal, era, e havia este miúdo, o menino, o Mil Sóis, que o olhar dele cegava quem olhasse para ele, é impressionante. E era a solução para as trevas, não é? Exatamente, muito engraçado. E depois, a partir daí, entraste então nas distopias, e então saiu há 3 anos O Homem Domesticado, também uma edição da Casa das Letras, e fala um bocadinho da tua ideia contra a misoginia, contra as sociedades patriarcais, e o tema do livro é um bocadinho e se a sobrevivência da humanidade dependesse da absoluta submissão do homem à mulher. Cá está, é uma distopia em que tu pegas nas coisas e levas ao exagero e fazes exatamente o que seria se... E estes livros são bons porque nos fazem pensar, não é? Estas distopias... E cada vez mais, não é? E infelizmente, não é assustador, e vamos já falar disto no Zalatun, porque eu estou a ler o teu livro e estou a pensar, caramba, isto há coisas que estão a passar-se quase hoje, a gente se sente isto, há de repente um discurso político, ou uma pessoa, ou umas ideias que é quase isto, e não deixou de ser ficção, o que é um bocadinho assustador, não é? E eu percebo os teus medos nesse campo. Foi então são coisas há 1984, há George Orwell, completamente. Esta questão que tu falas, já neste livro do Homem Domesticado, falavas nisso, na reeducação coerciva, nos amores proibidos. É incrível e faz já pensar muito, mas sobretudo a Pedra Toque, e é para isso que estamos aqui a falar, é este Zalatun, portanto esta edição da Manuscrito, que saiu já este ano, este teu 4º romance. E diz na capa que eu tenho aqui na mão, ano 2034. Eles julgavam-se um povo superior. Agora estão a desaparecer, um por um. Foi o Richard Zimmer, meu querido amigo, e também já foi nosso convidado aqui, que lançou este teu livro, tudo online, não é? Como hoje tem que ser. Claro, tem que ser. E esta é uma distopia realmente incrível, cativante, ao mesmo tempo, com este título que não quer dizer nada, se não me engano, Zalatun, não é?
Quer dizer alguma coisa depois de ler o livro, Sim, não é? não pode ser spoiler agora, mas inventaste a palavra, não, é um neologismo teu. Sim, é o neologismo, sim, claro. Originalmente não era o título do livro, mas eu acho que a Marta, a minha editora, na presença... Eu pensei num título, que passou a ser o título da segunda parte do livro, que era a tectónica dos últimos dias. Tá bem, sim. Pois essa é a segunda parte. Que não é feio, na minha opinião, mas mas está lá tu nem mais surpreendente, eu acho. Claro. Eu fiquei logo foi assim uma intuição. Tu não lá, e a capa está muito boa. A manuscrito tem que dizer, o Nuno, tem que dizer que este aspecto gráfico do livro também conta. Nós temos lugar no livro pela capa, mas esta capa está muito bem conseguida. E também atrai muito. Estou muito contente. Muito bem. Escolheram bem, é um bom trabalho da manuscrito. Exatamente. Portanto, este livro é uma advertência, no fundo. Sim, no fundo todas as distopias são uma advertência, se quiseres. Eu acho que é essa a intenção de toda a gente, de todos os escritores que escrevem distopias. E a mim, pessoalmente, é isso que tu disseste, as distopias. Eu resolvi escrever distopias e não só, mesmo o dia em que o sol se apagou, pode ser uma distopia histórica, se quiseres. No passado, exato. No passado. Vem dos medos, e essa vem realmente do meu medo que eu sinto desta transformação política que está a acontecer, este discurso do ódio que é tolerado, deste advento de populismos, não é? Do populismo, mas há vários tipos de populismos, não é? Mas este populismo que bebe do ódio, do racismo, da misoginia, percebes, assusta-me tremendamente, não por mim, que ainda tenho uns anos largos a viver, espero eu, mas pelos meus filhos, e pelos teus e pelos nossos filhos, percebes? Claro. É que deixar legar ao mundo deste já não basta. Outra coisa que me preocupa muito, que é a transformação climática. As alterações climáticas, sim. E além disso, além de deixarmos esse legado, vamos deixar um legado politicamente muito estranho. E a mim realmente dá-me um medo tremendo. E então, este livro é uma espécie de catarse. Tu quiseste falar um bocadinho disto? Sem dúvida, sem dúvida. É muito curioso porque isto é em 2034 e eu achei muito giro isso. Tu vais buscar o 2980, vais buscar o 2034. Ora bem, isso é daqui a 13 anos, é muito próximo. Anos, e então realmente não falta muito. E estamos realmente neste país em que tu inventaste, esta ilha, esta ínsula, com 10 milhões de habitantes, como nós, onde há estas regras, os estrangeiros são inimigos, portanto o estrangeiro é o vírus, é um dos temas. A procriação é uma missão patriótica, por isso todas as mulheres são obrigadas a ter pelo menos 2 filhos. Até tem este governo o ministro da natalidade, incrível. A pena capital foi reinstaurada e a internet foi substituída por uma internet insular. Este governo dominado por este Big Brother, não é? Em que o primeiro-ministro é continuamente acompanhado por câmaras 24 horas por dia, mesmo quando vai à casa de banho, é impressionante. Fala desta pandemia que houve em 2029 e o colapso económico que veio a seguir. Nestas celebridades que são estrelas porno e que viram jornalistas e têm revistas com o nome delas e que têm um riso histriónico e que é famoso na televisão. Deste programa Fechados na Jaula, que é o nosso Big Brother, obviamente, há muitas coisas que tu consegues tirar desta realidade e adaptas e é assustador. A realidade é algo de fabuloso. Sim. E às vezes nós nem precisamos de procurar muito para encontrar inspiração, porque, principalmente neste mundo em que anda uma velocidade absolutamente louca, em que quanto mais freak e mais bizarro, parece que já tudo foi inventado, percebes? Então temos de inventar algo ainda mais louco, algo ainda mais estapafúrdio, e às vezes nós nem acreditamos quando estamos a ler as notícias, não é? Exatamente. E isto inspira-nos, a mim inspirou-me para compor todos esses elementos que tu acabaste de relatar. Inventaste uma democracia referendária. Fala-me disto. Bem, os referendos, as pessoas... É perigosíssimo, porquê? Porque as pessoas olham para o referendo como uma coisa boa. Sim. E eu não digo que seja completamente negativo. Temos o caso da Suíça, em que aquilo vai mais ou menos sobrevivendo, não é? Mas as minhas dúvidas são, será que tudo deve ser referendado? Será que nós podemos referendar tudo? Existem os princípios universais, os direitos humanos devem ser referendados? Exatamente. Por exemplo, se um povo estiver para aí virado e disser, isto tudo é solidariedade para com os outros povos, a recolher refugiados, temos de acabar com isto. Isto não faz sentido.
Será que o direito humano que aquele refugiado tem a ser acolhido com dignidade deve ser referendado? Essa é a minha questão. E é isso que me leva a colocar a questão. É incrível porque tu inventaste este sistema, quer dizer, o teu livro parte disso, este governo desta ínsula tem esta democracia referendada. Portanto, o Presidente e o Parlamento foram abolidos porque são empecilhos a este sistema. Todos os cidadãos é que decidem o futuro do país, sentados no seu sofá, referendos online, todos os meses há referendos. Então, vai-se referendar a pena de morte, o direito das mulheres mandarem no próprio corpo, tudo, e tu chamas a atenção para isso, porque é uma grande tentação isto, mas há muita manipulação da opinião pública nas redes sociais, portanto, isto comporta grandes perigos. É uma coisa que parece atrativa, mas tem grandes perigos, este sistema. Claro, porque por exemplo, a mim não me podem dizer, eu sou uma pessoa relativamente informada, mas eu não me podem, sem me dar elementos que decida, que vote em consciência sobre temas que não percebo. Eu não pertenço ao GEAC, por exemplo. Eu não tenho conhecimentos para votar sobre a quantidade de ozono que existe na atmosfera. Aí tem que ser os especialistas, não é? Claro, há assuntos que tem que ser os especialistas. Claro. E é por isso que eu ainda acho que a democracia representativa ainda é a melhor coisa que existe. Sim, não é? Como dizia o Churchill, não é? Claro, exatamente. Sim, é muito, muito importante. Falas nas alterações climáticas também, que é um dos teus medos. Portanto, este país, este imaginado, está a transformar-se num deserto. E é, sobretudo, muito, muito importante e muito presente esta questão dos refugiados que tu falaste, que estão em fuga das guerras e das alterações climáticas e de tudo. Os refugiados deixaram de ser refugiados para serem invasores. Fala-se em construir um muro, onde é que eu já vi isto, e de expulsar de vez todos os imigrantes. Esta desumanidade, esta catástrofe humanitária, este racismo que tu falas, a arte estrangeira é banida, os livros estrangeiros, há o ministro da segregação. É impressionante, faz muito lembrar este livro do Manuel Jorge Marmel, também é teu conterrâneo, este Tropel, que também foi convidado a este programa. Isso é verdade. Que é exatamente isso, quer dizer, são pessoas já a abater os imigrantes que tentam saltar a fronteira, os refugiados, e isso é uma coisa muito, muito grave. Agora, isso advém tudo do discurso político dos populistas, exatamente. Não é? E ele também se inspirou aí, exatamente. Ele diz que tirou bocados de discurso e daquilo, do outro, portugueses e estrangeiros, e construiu aquele livro. É o facto de dizer, por exemplo, o Trump dizer muitas vezes o vírus chinês, isto não é... Sim, claro. Quer dizer, ele não faz isto gratuitamente, não é? Claro que sim, tem uma agenda, obviamente. Tem uma agenda, não é? Exatamente. Como é que é a questão, a propósito de refugiados e tudo, e de imigrantes, esta questão da presença árabe, por exemplo, tu vives num país agora, em França, onde pensa-se que já há quase 6 milhões de árabes a viver, já são quase 8% da população. Eu tenho bastantes amigos. É uma região a religião que mais cresce, é a segunda já no país. O maior número de muçulmanos do mundo ocidental está em França e deve ter amigos, com certeza. Esta questão de eles misturarem a política com a religião, não sei o que, e não se integrarem às vezes, isto assusta-te? É muito presente ou não? Quer dizer, não. Há com certeza muçulmanos radicais, como há cristãos radicais, claro, como há judeus radicais. Existe. Agora, o que eu noto é que é uma minoria, muito minoria. Tal como os cristãos fundamentalistas são uma minoria, muito minoria. Sim. Agora, lá está, as votos populistas de extrema-direita aqui em França, neste caso a Marine Le Pen, pegam nesta minoria e transformam-na numa maioria. É essa ideia que querem passar para o Vox Populi, para a maioria da população. Eles querem que a população tenha a noção falsa... Tenha medo que eles sejam a maioria que estão aqui. Há esta questão da grande evasão que se fala muito em França, não é? Que a extrema-direita utiliza, que a Europa vai ser tomada pelos muçulmanos. Quer dizer, eu vivo aqui e não vejo como é que isso é possível. Quer dizer, isto é um mito, é uma estratégia para criar medo na população, na população branca francesa de sus, como eles dizem aqui, não é? De gema, de maneira a chegar ao poder. Porque a melhor maneira conseguir expulsá-los, não é? Sim, porque a melhor maneira que nós olhamos para a história e vemos isso, a melhor maneira que, quando temos dificuldades em chegar ao poder pela via democrática, a melhor maneira de o fazer é acicatar os medos das pessoas e os preconceitos. E conseguindo fazer isso, está meio caminho andado e o acesso à tomada do poder torna-se mais fácil pela via da democracia, não é? Claro.
Estás a dizer, portanto, que eles são em grande... Árabes, neste momento, em França, é uma grande presença, mas o que estás a dizer é, não são os fundamentalistas a maioria, e é isso que fazem querer... Não são, não. Quer dizer, a esmagadora maioria dos árabes e da população muçulmana em França está perfeitamente integrada. Okay. Claro que têm os seus hábitos religiosos, têm os seus hábitos culturais. Por exemplo, agora o Macron proibiu a importação, acho que já vão para aí 100 por mês a França, imãs que nem sequer sabiam falar francês, para dar aulas nas várias escolas dele. Existe e ele isso proibiu agora, disse que não, nem pensar, temos de controlar, porque vem para um discurso que a gente nem sequer sabe. Existe. O fenómeno que acontece em França é que há muitas mesquitas que são construídas com dinheiro dos países árabes. E a Arábia Saudita, quer dizer, eu olho para a Arábia Saudita, não é nenhum dos países que eu gosto, e são vários. Eu não gostaria que fosse um país teocrático como a Arábia Saudita. Não é? E a questão é que tens países da Península Arábica que estão a financiar... a enviar imãs e financiar mesquitas em Paris, em França. E não sei qual é o jogo político que isto traz por trás, entendes? Mas isto é uma minoria ínfima, percebes? É uma minoria ínfima. Nós não podemos transformar esta minoria ínfima na maioria, porque isso é mentir, não é? Isso é mentir às pessoas. Muito bem. Este teu livro, esta distopia, vai revelando outros medos e outras questões, por exemplo, a questão também da emancipação sexual da mulher, tu tratas do sexo também com muita vontade, né? As pessoas são super perseguidas, super vigiadas, cá está, só alguns redutos é que ainda conseguem as pessoas estarem livres desse Big Brother que os vigia a toda a hora. É uma altura em que se consegue eliminar memórias incomodativas com os elétrodos e umas coisas. É muito engraçado como tu conseguiste, por exemplo, tu tens cenas em que os antropólogos vão medir os crânios e tal, portanto dividem a população nos robustos e não sei o quê, e eu lembrei-me logo dos padres na Primeira República, que foram os jesuítas eram medidos, a cabeça, os antropólogos estudavam o crânio dos jesuítas, como é que podiam ser tão criminosos e serem padres. É verdade, é impressionante. Eu inspirei-me nos cientistas do Congo belga, não é? Inspirei-me também na questão do genocídio no Ruanda, em que isso acontecia, não é? Exatamente. Aqueles ódios, os Tutsis e os Hutus, neste caso, são uma coisa tribal, não é? E são construções, no fundo, são construções socioculturais impostas pelos colonialistas belgas, que na origem não havia diferenças, não é? Houve ali uma imposição da diferença, do dividir para reinar, não é? Exatamente. Também esta questão está curiosa, quase no fim, tu falas neste abrir das fronteiras, deste acabar com esta pandemia, com este confinamento. Portanto, dizes tu, ninguém tossia, ninguém tinha febre, ninguém morria. Perante isso, o confinamento decretado pelo governo parecia desproporcionado. Porém, apesar da desconfiança generalizada, apenas o recém-eleito Presidente da Câmara da Capital, a quem alguns ainda insistiam em chamar o incestuoso, as pessoas vão ter que ler para depois perceber, teve a coragem de recusar a tirania higienista e a quarentena obrigatória em nome da liberdade individual e económica. Os moradores saíam aos poucos do isolamento, do medo, cheios de medo a princípio, cobertos de máscaras e mirando com desconfiança quem se aproximava demasiado. E, de facto, não havia um vírus que matasse um destes habitantes. Por isso, não tiveram outro remédio, tal como o governo, de admitir que o tal candidato estava coberto de razão. Tu decalcaste imensa coisa do que está a acontecer exatamente agora e conseguiste transformar tudo, isto... Sim. Eu comecei a escrever esse livro bastante antes da pandemia, mas depois finalizei-o à medida que, durante o primeiro confinamento, percebes? E então fui bebendo da realidade, transformando a realidade à minha maneira. Se estás a recordar, na parte do fim, trocando até o distanciamento social pela obrigatoriedade, ao contrário, no livro, exatamente, da proximidade social. Mantenham a proximidade social, a privacidade fica proibida. Porque para não serem contaminados, as pessoas têm que estar juntas e têm que estar sempre a ser vistas uns pelos outros, senão pode ser perigoso. É impressionante. O que é o oposto da realidade. Eu já tinha feito um bocadinho esse exercício com o homem domesticado, inverter os cânones sociais é algo que realmente me fascina e me dá um gozo, um prazer tremendo fazê-lo. E aí tentei fazer o mesmo. Muito bem. Ficamos à espera então da tua próxima distopia. Vamos continuar a saber que outros medos é que te movem.
E sei que tu tens esta ideia que a única tua obsessão, digamos, é que os teus filhos possam ter uma vida melhor que a tua e que eles nunca passem por coisas difíceis que passaste, não é? E que sejam felizes, não é? Isso acho que será a a coisa mais de qualquer importante. pai, não é? Claro que sim. De qualquer pai. E o que eu quero realmente, João Paulo, é que a humanidade seja mais humana, no fundo. É esse o meu principal objetivo, é esse legado que eu quero deixar aos meus filhos, e acho que todos nós queremos dar-lhes um futuro com a humanidade. Exatamente. Percebes? E é bom isso, porque é uma coisa engraçada também, porque ganhaste com esta tua imigração, tornaste uma pessoa mais tolerante, mais aberta, viajar faz-nos bem, sim, também sim, para isso, dúvida, não é? Certo? Sem dúvida. Sim, o bem. contato com culturas diferentes, línguas diferentes, dá-nos uma abertura que de outra forma não teríamos, não é? Muito bem, Nuno. Nós não temos tempo para mais. Quero agradecer-te muito, Nuno Gomes Garcia, pela tua disponibilidade em estar connosco e a partilhar a tua vida, a tua obra, as tuas experiências, a viver e a trabalhar noutro país. Bem-ajas, Nuno, e mantém-te seguro. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Merci. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.